que você faria se abrisse o Instagram e visse uma carta de despedida de um secretário de governo e horas depois descobrisse que ele matou os próprios filhos? Foi exatamente isso que aconteceu em Itumbiara. Thales Naves Alves Machado, secretário da prefeitura, genro do prefeito da cidade, pai de 2 meninos, entrou no quarto onde eles dormiam, atirou nos 2, matou o mais velho na hora, deixou o mais novo em estado gravíssimo e depois tirou a própria vida. Horas antes, ele havia publicado um vídeo comum com os filhos, um treinando jiu-jitsu, o outro no colo, cena de rotina, cena de pai presente, e naquela mesma noite tudo virou tragédia. A principal linha de investigação aponta para uma suposta traição. Minutos antes do crime, ele publicou uma carta falando em fim, em limite do improvável, e escreveu: "Partimos eu e meus meninos que agora são anjos." O que aconteceu naquela casa? O que se sabe até agora? E quais os detalhes deixam esse caso ainda mais perturbador? A gente vai conferir no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Uma tragédia abalou o país inteiro nesta quinta-feira, dia 12. O secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, pegou uma arma e atirou contra os próprios filhos. O mais velho morreu na hora. O mais novo foi socorrido em estado gravíssimo e levado às pressas para o hospital. Em seguida, ele tirou a própria vida. É impossível não se entristecer diante de uma história dessas. Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, estavam dormindo tranquilamente quando o pai chegou e no meio da noite de quarta-feira cometeu essa barbárie que chocou todo mundo. E a informação que chega aqui confirmada pelo ML, que é tratado preliminarmente como homicídio seguido de suicídio. Ou seja, o Thales teria atirado nos garotos, nesse garoto de 13 anos e no outro garoto que está internado, e depois, logo em seguida, tirado a própria vida. Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, e estava casado havia cerca de 15 anos com a mãe das crianças. Segundo as primeiras informações, a motivação desse crime absurdo estaria ligada justamente ao relacionamento do casal, que atravessava um momento turbulento. O caso ainda é muito recente e as investigações continuam em andamento, mas, de acordo com o que foi divulgado pela imprensa, Thales teria descoberto que a esposa Sara estaria mantendo uma traição há algum tempo. E na cabeça dele, aquilo teria sido um ponto final. Como se destruir a própria família fosse uma resposta possível, o que é simplesmente bizarro. E as crianças, o que elas têm a ver com isso? É revoltante até pensar. Essa linha de investigação ganhou ainda mais força quando veio à tona uma publicação feita por Thales pouco antes do crime. Um texto com um tom claro de despedida, quase como uma carta aberta. Ele começa dizendo que tudo tem um fim e afirma ter chegado ao limite do improvável por causa dos problemas no casamento. Fala da esposa, menciona desconfianças e diz que só queria a verdade e o respeito. Em determinado trecho, afirma que ela estaria viajando para São Paulo para encontrar outro homem, alguém que, segundo ele, seria de Itumbiara, e a descreve de forma ofensiva. Ao que tudo indica, a suspeita da traição teria sido o estopim. Em outro momento da mensagem escreve: "Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos", e pede perdão à família, aos amigos e a Deus pelo que chamou de dia infeliz dos meus 40 anos. Também agradece pessoas próximas e encerra com um último pedido de perdão e a frase que fiquem todos com Deus. Eu vou deixar a carta completa na tela para quem quiser ler na íntegra. A publicação foi apagada após a confirmação da tragédia, mas imagens do texto já tinham sido registradas. Enfim, descobrir uma traição deve ser algo extremamente doloroso. Segundo informações, ele teria inclusive contratado um detetive particular para confirmar se aquilo realmente estava acontecendo. Ou seja, não era só desconfiança solta, né? Ele queria provas, queria ter certeza do que estava vivendo. Mas nada, absolutamente nada justifica o que ele fez. Por maior que fosse a dor, por mais confuso que ele estivesse, a escolha que ele tomou foi cruel, foi covarde. E o pior de tudo, né, tirou dos próprios filhos a chance de viverem a vida inteira que ainda tinham pela frente. Agora, no Goiás no Ar, a gente está falando do Thales Machado, que era secretário de governo da cidade de Itumbiara. Ele é genro do prefeito da cidade, casado com a filha do prefeito. E aí, então, ele justifica esse ato absurdo, Manu, com a viagem da esposa para se encontrar com outra pessoa.
em São Paulo. Quando a gente olha as postagens do Thales nas redes sociais, a imagem que aparece é de um pai presente, muito ligado à família. Eram várias fotos com os filhos, declarações de amor, momentos registrados com orgulho. Fica até a dúvida, será que aquilo já não era um gesto de desespero, uma tentativa silenciosa de mostrar que ainda dava para salvar o casamento? Não dá para afirmar, mas a impressão que passava era essa, de alguém que valorizava aquele núcleo familiar. E o que mais aperta no peito é saber que poucas horas antes de tudo acontecer, ele publicou um vídeo ao lado dos dois filhos. Um momento aparentemente comum, tranquilo, um deles treinando o jiu-jitsu, o mais novo sentado no colo do pai, concentrado em alguma tarefa, talvez desenhando. É impossível assistir a algo assim e não sentir um nó na garganta, pensar que em questão de horas aquela família praticamente deixou de existir. É triste demais. A Polícia Civil agora conduz a investigação para esclarecer todos os detalhes do que aconteceu, entender as circunstâncias, a real motivação e quais serão os desdobramentos desse caso. Perícias técnicas já foram realizadas, depoimentos estão sendo colhidos e todo o procedimento segue em andamento. Segundo relatos, algumas testemunhas contaram que, ao verem a carta de despedida publicada no Instagram, correram até a casa na tentativa de evitar uma tragédia, mas quando chegaram já era tarde demais. Eles teriam encontrado as crianças com ferimentos na cabeça e também perceberam um cheiro muito forte de gasolina dentro da residência. Fica a dúvida, né? Será que ele ainda pretendia incendiar a casa inteira e por algum motivo não conseguiu? Os vizinhos correram até a casa para tentar impedir, mas ao chegarem lá encontraram Thales e as duas crianças já feridas sobre a cama. As crianças estavam com ferimentos na cabeça, aparentemente causados por arma de fogo. Segundo os relatos, havia um forte cheiro de gasolina no local, com 2 galões vazios, indicando que o líquido foi espalhado pela casa. As crianças de 2 e 8 anos foram levadas com vida para o hospital. Uma delas morreu e a outra está internada em estado grave. Thales morreu na hora. A arma usada no crime, uma Glock G25, foi recolhida para análise. Bom, os corpos do pai e do filho mais velho foram liberados pelo Instituto Médico Legal e o Miguel ele foi velado na casa do avô, né, o prefeito de Itumbiara, ainda nesta quinta-feira. Já o Benício, o filho mais novo de Thales, ele passou por uma cirurgia e até o momento dessa gravação, pelo menos, parece que segue lutando pela vida. Tá, chegaram a circular notícias na quinta-feira mesmo dizendo que ele teria morrido, mas a informação era fake news, tá? Então assim, até a hora que sair esse vídeo, a gente espera que ele continue vivo, né? Mas a situação dele é grave. O estado de saúde da criança não foi detalhado. Em nota, o Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos, informou que não divulga informações específicas sobre pacientes. A esposa de Thales e mãe das crianças, que estava viajando quando o crime aconteceu, retornou a Itumbiara para enfrentar esse momento de profunda tristeza. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias a partir desta quinta-feira, dia 12, pelo falecimento do secretário. Durante esse período, os atendimentos ao público ficam suspensos nos órgãos da administração direta e indireta. A repercussão foi tão grande que até o governador do estado, Ronaldo Caiado, ele publicou uma nota lamentando o ocorrido. Bom, esse é daqueles casos, né, que realmente nos atingem em cheio aí, acabam com o nosso dia. É triste, né, é revoltante e, sendo bem sincero, desanima até de gravar um vídeo sobre algo assim. O que nos resta agora é orar, né, e torcer por um milagre na vida do Benício, né, que ele tenha força para superar tudo isso. Ficam aqui as nossas orações por ele, por toda a família e amigos que com certeza estão vivendo aí um dos momentos mais difíceis que alguém pode enfrentar. E que o Miguel esteja descansando em paz ao lado de Deus.